Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Vídeo esse que nós vamos falar de formas de gerar energia elétrica a partir de fontes eólicas. Existem formas de gerar energia elétrica a partir do vento, tanto em grande escala, como nós estamos acostumados a ver, quanto em pequenas escalas, nas nossas propriedades. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje para você aplicar na sua terra. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. Nesse canal nós espalhamos, falamos de ferramentas para ter uma vida mais autossuficiente, mais autossustentável, para sair do sistema com qualidade de vida. E peço para você se inscrever na nossa newsletter para receber todo sábado, 11h30 da manhã no seu e-mail, artigos que aprofundam ferramentas para viver uma vida mais autônoma, uma vida off-grid. Plebe, para começo de conversa, é fundamental a gente entender como foi o desenvolvimento da utilização da energia do vento na nossa sociedade aí através de tantos anos, através de tantas gerações. Afinal, é provável que você de repente possa incrementar alguma dessas soluções no seu terreno, na sua propriedade, tanto para a utilização da energia elétrica, quanto para outros fins também. Bom, então para contextualizar, eu quero trazer aqui só algumas cenas desse vídeo. Então, pessoal, primeiro, a gente começou como sociedade a entender como utilizar a força do vento para mover embarcações, para mover os barcos. Daí, desse ponto, para utilizar essa força motriz para gerar energia mecânica, né? Para moer trigo, grãos de modo geral, e bombear água, foi um pulo, né? Num pulo assim, de milhares de centenas de anos até, mas foi uma evolução lógica de uma coisa ali para outra. O primeiro moinho de vento que nós temos notícia é esse moinho aqui da antiga Pérsia. Esse moinho, ele era um moinho vertical, ele tinha uma abertura, eu tenho até um diagrama aqui para mostrar melhor. Então, como que funciona? O vento, ele chega por aqui está a corrente de ar, né? O vento, ele chega por aqui, e aí ele cria uma turbulência aqui dentro, justamente por conta desse design. Ó, exatamente isso. Então o vento chega e aí move aqui dentro. Embaixo nós temos ali as pedras, né, que fazem a moagem do grão para fazer fubá, para fazer farinhas de modo geral, que é esse mecanismo aqui. Bom, aqui vai ficar mais fácil a gente ver. Então o desenho principal, ele tem uma curvatura aqui nessa parede, tá? E essa parede é um pouco mais longa. Então o vento chega e move como a gente viu ali no vídeo. Essa parte daqui de cima é a parte que recebe, né, o vento. Então é a parte que transforma a energia cinética aqui do vento em energia mecânica. Embaixo aqui nós temos a pedra para fazer a moagem dos grãos, e essa pedra ficava apoiada num peão, que ficava apoiado em uma espécie de pano, em um travesseiro ali da época. Isso hoje parece nada, só que nessa época os persas conseguiam fazer por dia mais de 1 tonelada de farinha em 24 horas, né? Então, isso foi um avanço gigantesco para a sociedade daquela época. Depois do moinho de vento da Pérsia, essa solução ela se espalhou pelo mundo. Primeiro na China, onde eles criaram um moinho de vento mais robusto do que esse persa e que poderia ser até móvel com relação ao modelo persa, né? Aqui a gente pode ver que ele era gigantesco, com essas hastes. Ele tinha um sistema de virar a haste conforme ele saísse ali da posição de maior vento. Então, olha só, o vento está vindo ali na mesma direção, né? Então, essa parte de baixo, ela pega todo o vento e uma corda, ela puxa para manter a de baixo bem firme no vento e a outra numa posição bandeira para atravessar ali bem a corrente, né, de ar. Então, é muito legal porque ele fazia um jogo, né, de uma haste com a outra. E também eles podiam regular a potência desse moinho através da regulação da altura do pano que eles colocavam aí nesses hastes. Então, se de repente o vento estava muito forte, ele poderia baixar o pano e assim não estragaria o moinho. Depois, essa solução chegou na Holanda, né? Ela desenvolveu muito bem essa tecnologia, foi praticamente uma revolução industrial na Holanda, essa questão da utilização do moinho de ar.
Eles fizeram isso, algumas pessoas dizem, inspirados aí na roda d'água, mas eles fizeram principalmente na intenção de drenar as planícies que estavam alagadas ali naquela região, justamente para liberar espaço para poder fazer a agricultura, né, de terras férteis, pois eram terras que estavam imersas ali na água. Basicamente, então, o moinho de vento holandês, ele tem um eixo principal, que passa na horizontal, e um eixo vertical, que é o eixo das velas. As velas, elas são gradeadas, né? Justamente para quando você não quer usar o moinho, você tirar o pano e aí ele ficar parado, ele não funcionar. E quando você quer utilizar, você coloca o pano e você pode regular, por exemplo, eu vou colocar o pano só em 2 hastes ou vou colocar só meio pano, qualquer outra coisa do tipo para você regular a potência dele. Justamente porque na energia eólica existe uma presença maior dessa questão da velocidade do vento para estragar ali o equipamento. Então é muito latente essa preocupação quando a gente está falando aí da implementação do sistema de energia eólica, tá? Inicialmente, eles precisavam fazer a mudança do moinho manualmente, eles faziam a mudança do moinho inteiro, como se a casa inteira tivesse que ser móvel, e por dentro eles tinham vários sistemas ali de alavancas para utilizar, né, esse serviço aí do moinho. Vou mostrar isso mais adiante para vocês. Então aqui, por exemplo, ele está colocando, né, o pano, e tinha até uma questão de aerodinâmica, né, que mais tarde a gente foi entender ali a partir do avião, do desenvolvimento do avião, e que antes o pessoal ali na Holanda já conseguiu utilizar. Bom, a grande inovação veio depois ali na Inglaterra, né, que eles passaram a fazer só a cabeça aqui do moinho móvel, ao invés de todo o corpo dele, então o corpo poderia ser fixo, e aí eles poderiam, através de um timão, mover esse moinho de um lado para o outro, né, a cabeça dele. E depois veio uma solução melhor ainda, que foi uma solução onde tinha um outro moinho atrás, que conforme o vento soprava nele, ele movia uma série de engrenagens embaixo, né? E aí ele automaticamente colocava esse moinho gigantesco na posição correta, entendeu? Então ele não precisava mais ser administrado por uma pessoa, né, por um moleiro no caso. Então, pessoal, depois disso, quando nós conseguimos dominar essa tecnologia nessa parte até mais primitiva ainda, a gente começou a utilizar toda essa força do moinho com essas engrenagens para fazer diversos tipos de trabalho repetitivo, né, que nós precisávamos fazer. Aqui no interior de São Paulo tem uma cidade que chama Olambra e lá eles têm um moinho gigantesco, né, que foi montado ali para fins turísticos. Isso daqui é dentro do moinho. Então, o moinho movido a vento, né? Aqui a gente consegue ver as engrenagens. Então, quer dizer, tem uma engrenagem principal, assim como existe no carro, né? O motor ali do carro, ele gira um eixo principal e aí desse eixo principal você tem vários outros equipamentos que funcionam, né? A partir de roldanas, correias, também engrenagens, né? Então, era o caso aqui dos moinhos. Então aí fica mais fácil, né, a gente ver nesse vídeo de entender como que funcionava esse sistema ali nessa época, né? Quer dizer, tudo que o vento poderia empurrar, eles iam implementando ali e fazendo funcionar. Então, dias de menor vento, eles conseguiam fazer menos isso, né? Colocar menos equipamentos para funcionar ao mesmo tempo. E dia que o vento estava mais favorável, eles conseguiam utilizar mais, fazer mais coisas funcionarem ali. Muitas vezes as pessoas falam dos Países Baixos e como que eles utilizavam, né, essa tecnologia para drenar a terra. E eu, particularmente, sempre fiquei com dúvida, né, como isso acontecia. E acontecia dessa forma aqui. Eles utilizavam o parafuso de Arquimedes, que eu mostrei para vocês no vídeo passado, inclusive. E aí, eles subiam a água, então, de uma parte mais baixa para uma parte mais alta e iam fazendo isso sistematicamente até drenar ali as partes mais baixas, né? Existem também moinhos de vento que eles faziam isso com rodas d'água mais parecidas com essas que nós estamos acostumados e não com parafuso de Arquimedes. Mas o parafuso de Arquimedes ele funciona muito bem para esse fim, né? Aqui dá para a gente entender melhor. Então, tem aqui a parte mais baixa da água, né? O eixo principal aqui vem até aqui embaixo,
Então, uma engrenagem gira a outra, que pega aqui essa parte de baixo e vai drenando a água. Depois eles começaram a ver que existiam várias coisas, né, que poderiam implementar aqui nesse sistema. A princípio, né, o moinho de vento ele ganhou esse nome justamente por moer grãos, mas depois viraram fábricas, como eu disse. Então aqui a gente tem a questão do moleiro regulando a velocidade do moinho através dos panos. Depois a gente tem toda essa parte aqui do cabeçote do moinho, que poderia ser articulado. E aí nós temos esse eixo principal que gira, né, para girar todos os outros equipamentos, né, que poderiam ser acoplados. Então aqui era uma lógica de colocar a engrenagem que faria determinado equipamento funcionar em atrito com essa engrenagem principal ou tirá-lo para ele parar de funcionar, né? E aí a gente vê várias coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo. Então, o moinho aqui embaixo rodando, aqui um elevador de grãos para jogar o grão automaticamente nesse funil. A gente tem aqui um martelo funcionando, eram usados também moinhos em forjas, eram usados moinhos para fazer serralherias, como a gente já viu em outros vídeos, no caso para energia hidráulica. Aqui embaixo ele fazia então a drenagem da água. Então várias coisas, né, poderiam acontecer ao mesmo tempo, graças a essa engrenagem principal aqui, né? Basta saber ali colocar as engrenagens na posição correta, que aí a gente conseguia aí todos esses serviços a partir aí do vento. Depois, pessoal, nós tivemos a contribuição dos Estados Unidos, né? A contribuição especialmente aí de Daniel Halliday. Daniel Halliday viveu aí entre os anos de 1826 a 1916 e ele criou esse modelo mais compacto de moinho. Esse daqui, na verdade, a patente, né, que ele registrou do moinho dele ali em 1870. Na verdade, consistia em 4 pás de madeira, tá? Esse moinho dele. E aí ele girava aqui o eixo principal e a partir disso ele conseguia bombear água. A gente vai entender direito isso. Aqui é uma parte primitiva ainda, tá? Que eu não vou entrar no detalhe com vocês, porque não faz sentido. Mas foi a partir desse desenho aqui que a gente chegou aí nesses moinhos mais modernos, que fazem sentido a gente ainda ter hoje, inclusive. Aqui eu vou mostrar para vocês essa lógica num moinho feito de tambor. Esse moinho aqui quem fez foi o Carlos Silva. Ele tem um canal no YouTube chamado Sol e Vento Soluções Sustentáveis. O Carlos é muito foda, ele é muito gente boa, sabe muito disso, é apaixonado por esse assunto. A gente tem um podcast, né, que vai ser lançado na próxima semana sobre principalmente aí energia eólica, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês, né, como que funciona aí na prática esse bombeamento de água a partir aqui do giro do vento. Então aqui, ó. Então, com esse movimento de sobe e desce, a gente consegue fazer o bombeamento de água. Ele explica tudo aqui, tem vários vídeos ali no canal dele. Bom, primeiro eu vou te explicar como que, a partir desse movimento, que é na horizontal, né, a gente consegue transformar isso no movimento de sobe e desce, tá? Então, na parte de trás do moinho, a gente vai ter essa caixa aqui, né, com as engrenagens, que seria basicamente aí onde fica o motor hoje, o gerador de energia, né, hoje. Bom, aqui ele mostra todas as peças, e aí então essa engrenagem, ela gira a engrenagem maior, que ligada a essa outra peça, consegue produzir esse movimento de sobe e desce, a partir aí então de um movimento circular, né, ali que o catavento ali do moinho consegue captar. Perfeito. Com esse movimento de sobe e desce, a gente consegue fazer o bombeamento. Agora eu vou te mostrar como. Esse outro vídeo aqui vai ajudar a gente. Bom, então levando lá para o fundo, a gente já viu que ele faz aquele movimento de sobe e desce. Aqui ele tem uma válvula que, quando sobe, ele puxa a água de baixo e trava a de cima. E quando desce, ele trava a válvula de baixo e aí deixa espaço para entrar água pela válvula de cima. E aí ele vai fazendo esse movimento
trazendo água para cima. Esse daqui fica mais fácil de entender. Então ele mostra aqui pra gente, né? Ele tem essas duas válvulas, né? Que são tipo duas bolinhas aí nesses canos. Eles têm uma vedação em volta. Então agora ele mostra direitinho pra gente. Então ele desce, abre aqui a parte de cima, a água passa. Quando ele sobe, a válvula de baixo é aberta e aí a água entra por ela. O de cima desce e a água sobe. E aí ele vai fazendo o movimento de puxar a água para cima e é assim que acontece o bombeamento. Aqui novamente é o Carlos mostrando pra gente o catavento americano dele. Fabricação sol e vento, soluções sustentáveis. Vamos ver aqui a puxada da água aqui. Vamos ver aqui. Aí olha a puxada da água aí. Tá meio fraco, mas mesmo assim a puxada é muito boa. Isso daí na prática funcionando, né? Ele mostra também ali embaixo do moinho. Ali direto. Ali ele tirou a mangueira que estava levando para aquele... E aí ele mostra ali funcionando ali embaixo da torre. Show de bola. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês a solução de tirar o catavento de uma rajada muito forte de vento sem que você precise fazer isso manualmente, né? Aqui ele mostra, por exemplo, esse canal aqui é do Joalex Henry, que é um português. No canal dele, ele fala de várias soluções ali, de energia eólica principalmente. É bem interessante, né? O que ele mostra aqui, quando o vento bate muito forte, essa pá aqui de trás, ela vira para onde o vento está batendo e joga o catavento para uma posição de bandeira, né? Fazendo com que ele saia aí desse vento muito forte para que ele não estrague, entendeu? Então tem uma mola aqui, né? E aí quando para de bater o vento tão forte, ele volta no mesmo eixo que o catavento para voltar a gerar energia no caso, tá? A gente tem um outro exemplo disso aqui, no catavento americano. A solução deles foi a seguinte. Ele então tem o eixo do catavento mais baixo do que o eixo principal aqui, que está a vela, né? E que está ligado no motor. E aí, quando vem uma corrente muito forte, aqui atrás a gente tem uma mola. E aí, essa corrente muito forte joga o catavento para trás, para baixo, melhor dizendo, tirando ele desse fluxo de ar, fazendo ele parar de girar. E aí, ele não fica assim fora de controle, né? Quando o vento para de voar tão forte, a própria mola volta o catavento para a posição normal. Então ele não estraga aí num período de turbulência, de alguma coisa assim, entendeu? Essas soluções eu acho fantásticas elas, assim, no sentido de correções no sistema que não precise de uma tecnologia de ponta. Eu falei até sobre isso num artigo que eu escrevi para a newsletter Homesteaders Brasil, que para mim é um dos artigos que eu mais gosto, que é justamente sobre isso, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, de repente você sabe programação ou alguma coisa assim mais técnica, mais específica, e aí por a gente ter esse conhecimento, saber como fazer isso para a gente ser fácil, a gente tem um gosto aí, né, por implementar essa solução na nossa propriedade, né? Só que isso a gente precisa entender que é uma forma de você fazer o seu sistema depender mais de você e o seu sistema, de modo geral, ter menos autonomia. Por quê? Se você pode implementar aqui, por exemplo, a gente poderia implementar uma solução tecnológica que quando o catavento gira a tantas rotações por minuto, ele vai entrar em modo bandeira e algum dispositivo vai fazer tal e tudo mais. Então, daria para a gente fazer uma solução desse tipo. Só que, se em algum momento você precisar fazer uma manutenção disso, é você que vai precisar fazer e aí, de repente, até um sistema que você nem lembra mais como que você programou isso inicialmente, entendeu? Então, quando a gente traz uma solução analógica para algum tipo de problema assim, você está incluindo mais pessoas para conseguir corrigir aquele sistema num momento, né? Quando eu falo sistema, eu estou querendo falar um equipamento, num momento de necessidade, fazendo o seu sistema agora, no caso sua fazenda,
sua fazenda permacultural, o seu ambiente, depender menos de você e que mais pessoas possam corrigir problemas neles, entendeu? Nesse sistema. Então, você aumenta a autonomia do seu sistema quando você diminui a dependência da tecnologia de ponta. Eu não sou contra a tecnologia de ponta, pelo contrário, esse canal eu criei justamente porque tem muita gente que fala de vida off-grid, de sair do sistema, da queda da Babilônia, mas fala numa perspectiva de volta ao natural. E eu acho bacana se você quer isso para sua vida e tal, nudismo, essas coisas aí, se você quiser. Porém, eu trago uma perspectiva de união da tecnologia com esses saberes aí até primitivos. A gente viu aqui toda a evolução, né, da energia eólica, né, para a gente chegar nessa solução aqui agora. Então, eu sou super favorável à tecnologia. Só que, se você fizer tudo muito tecnológico no seu sistema, você vai restringir o número de pessoas que vão poder fazer manutenção naquele sistema. E isso pode ser muito ruim. Imagina numa situação, por exemplo, que você está doente ou que você precisa viajar. E aí, de repente, toda a sua propriedade pode travar porque você não está na propriedade. Então, enfim, isso não é legal. Eu vou deixar o link desse artigo que eu estou falando. Esse artigo, para mim, é um dos melhores artigos para você ler aqui embaixo. Eu acho que vale muito a pena. E também aproveita e se inscreve na nossa newsletter. Todo sábado, 11h30, é um artigo novo ali para você. Bom, pessoal, agora vamos então finalmente falar de como gerar energia elétrica, né? Aí a partir da força do vento. A essa altura do campeonato, né, se você assistiu os outros 2 vídeos para trás, tanto que eu explico como que um gerador funciona, quanto o da energia hidráulica, você sabe que a gente precisa, né, de uma rotação, e aí a partir desse movimento, né, a gente vai conseguir gerar energia ali no nosso gerador. Então, não tem segredo. A gente vai captar aqui a energia do vento, conforme a posição das pás. A gente vai fazer esse equipamento aqui girar, ele vai transmitir esse giro para o gerador e aí vai gerar energia, né? Aqui é como isso acontece nessas turbinas eólicas, dessas fazendas que a gente vê aí gigantescas, né? De geração de energia eólica. No nível residencial, né, no nível aqui de menor potência, que é o que a gente está falando, né, porque a gente está pensando aqui na nossa propriedade, né, para a vida off-grid, já seria uma solução mais desse tipo aqui. Então, ele tem aqui o catavento girando aqui nesse eixo principal e tem uma roldana. E aí, ele joga através de uma correia esse movimento para essa roldana aqui menor. E aí é o seguinte, esse giro aqui da roldana maior, ele é capaz de girar 2,5 vezes esse da roldana menor. Então, é muito legal nos vídeos do João Alex Henry que ele faz muito essa multiplicação de velocidades, né, de giros, através desses diferenciais, entendeu? Então aqui ele tem um diâmetro maior, ele passa a correr, então quando esse equipamento maior gira uma vez, o gerador dele girou 2,5 vezes, às vezes 4 vezes. Tem gerador que ele faz dessa forma aqui, tendo um diferencial de 20 vezes de uma roldana aqui para outra, entendeu? Então é bem legal como ele utiliza esse dispositivo simples para maximizar aqui a geração de energia dele. Existem, pessoal, algumas soluções aí residenciais, né, que o pessoal vende pela internet também. Até hoje existe a Aeromotor, que é uma das pioneiras aí nesses moinhos de vento americano, né? Aqui, por exemplo, você pode comprar ainda, tá, esses equipamentos completos, ou pode comprar também as partes dele. Eles vendem cada uma daquelas partes que a gente estava vendo ali nos vídeos que mostram. Ou você pode vir aqui também olhar, né, quais são os equipamentos. Existem muitos vídeos na internet também, aí open source, da galera open source, que mostra assim, né? E você também pode comprar completo, tá, o equipamento, mas aí precisa entrar em contato com eles, né? Aqui no Brasil deve ser muito difícil, mas eu acho que a nível de curiosidade é bem legal pra gente ver e pegar como exemplo, né? De repente até para poder imitar outra coisa do tipo. Existem também várias opções aí que o pessoal anda vendendo na internet, nesses sites chineses aí da vida, de geradores verticais e também geradores horizontais, né? Eu acho muito bacana, eles prometem aqui, por exemplo, 2 kW aí talvez mês,
Tem várias promessas aqui, né? Mas eu não conheço ainda alguém que comprou pela internet para recomendar, para falar o que está dando certo e tudo. O que eu venho vendo, assim, que o pessoal mais fala bem é esse Lian F1 dessa empresa aqui, The Archimedes. Que, na verdade, muitas pessoas falam aí na internet que é uma empresa holandesa, mas pelo que eu confirmei, essa solução é de uma empresa baseada na Coreia do Sul, tá? Eles criaram, então, uma turbina eólica baseada no parafuso de Arquimedes, que a gente já viu nesse vídeo, já viu em outros vídeos também. Então, ele faz o aproveitamento, né? Deixa eu pegar aqui pra gente o movimento aqui. Então ele capta aqui, né, esse fluxo do vento e aí ele vai jogando para as extremidades essa energia, né? Aqui ele está mostrando no que foi baseado. Enfim, aí vamos lá para as promessas aqui. Esse menor, ele tem um diâmetro, né, de 1,5 metros, né, ou seja, 1,5 metro. E ele promete produzir anualmente 1.500 kWh no ano. Coloca com um vento médio aqui de 5 metros por segundo, tá? Aí ele conseguiria fazer isso. Então a gente está falando aí, uma casa, né, uma família normalmente consome ele 300, 500 kWh mês. Então nós estamos falando aí, para uma família aí que tem esse consumo médio, conseguir abastecer a casa apenas com essa energia, ele precisaria aí colocando uma média de 400 kWh por mês, 12 meses, né? Precisaria ele de 4, né? Vou colocar aí para dar mais segurança, 4 geradores desse aqui para conseguir fazer isso, né? Então, de repente pode fazer sentido. Eu vou trazer uma conclusão final ali no vídeo da energia solar, mas eu acho que pode fazer sentido sim, tá? De repente você tá num lugar que tem, tipo, uma região de montanha, né? Que tem um fluxo certo ali de vento, que você percebe isso, ou no litoral, que já é muito comum, então por que não, né? O que vem tendo de muito problema hoje com aquelas turbinas eólicas das fazendas é a questão do barulho. Isso vem sendo um problema tanto ambiental, né, que afasta animais. Tem animais no Ceará, por exemplo, que precisam percorrer uma distância muito grande para conseguir chegar em algum lugar, porque eles evitam essas fazendas eólicas, porque elas são muito barulhentas e o animal não sabe o que está acontecendo, então acaba que são ambientes que ficam ali despovoados até da vida animal. E também tem vários moradores que estão próximos aí dessas grandes turbinas e que não conseguem dormir, que estão tendo vários problemas aí com relação a isso. Então eu acho que esse é o grande gargalo, né, a questão do barulho aí na energia eólica. Mas de repente a gente está falando aqui de propriedades. Eu imagino assim, você pode levar uma vida sustentável, uma propriedade pequena de 1 hectare, meio hectare, mas se você tiver aí uma propriedade de 1 alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires, aí você pode até manusear melhor aí esses sistemas, né? Mas maravilha, pessoal. Eu tava com muito preconceito até com relação à energia eólica, justamente porque até nesses blogs, assim, nesses podcasts do pessoal que incentiva, né, o uso, tem muita gente reclamando, né, justamente porque foi muito rápida essa adesão da energia eólica e agora a gente está tendo vários problemas, especialmente com relação ao barulho, então isso meio que manchou um pouco a visão aí dessa energia limpa e renovável, né? Porém, quando a gente vê todo esse desenvolvimento, né, que eu te passei aqui, desde a antiguidade até aqui, como que isso pode funcionar, para bombeamento de água, por exemplo, é maravilhoso, né? Talvez não faça sentido eu acho que não faz sentido você colocar um bombeamento de água elétrico. Sinceramente, se você tem vento disponível, eu acho que não faz sentido. Até porque você pode fazer um reservatório, você pode ter ali um reservatório que vai te dar aí dias, talvez até meses, de tranquilidade, né? Se não estiver ventando e tudo mais. Então, eu acho que é uma solução bem melhor ali do que você optar pelo elétrico, né? E existem aí várias outras coisas, né, que a gente pode implementar a partir disso. E a forma de entender como a gente pode produzir energia, né, é muito, 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 muito radicalmente simples, eu diria. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, viu, por você assistir o vídeo até aqui. Eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like se você ainda não deixou e a compartilhar com alguém esse conteúdo, alguém que também sonha aí com a vida off-grid
ou alguém que já está vivendo essa vida e você pode levar essa solução, né, para essa pessoa, para de repente ela implementar ali no sistema dela, tá certo? Muito obrigado, eu te desejo vida, liberdade, propriedade e até a semana que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.